Tem maneiras que nós vimos as pessoas utilizarem para conseguir o Rinnegan. Pensando nisso, hoje fiz uma lista com todos os usuários do Rinnegan do universo de Naruto. Então já vou pedindo like e se inscreva no canal. Confira. Hagoromo Otsutsuki. Conhecido também como Sábio dos Seis Caminhos, Hagoromo foi a primeira pessoa a despertar o Rinnegan por conta própria. No anime, nós podemos ver no passado de Hagoromo, e ele despertou o Rinnegan depois de ferir o próprio irmão, Hamura, de propositamente, para conseguir trocar o Sharingan pelo Rinnegan. Dizem que Hagoromo foi a única pessoa até hoje a conseguir ter acesso ao controle total sobre o Rinnegan. Ele conseguia utilizar o Dojutsu para invocar almas dos mortos e desfazer o Jutsu de reencarnações. Nagato Uzumaki. Nagato ficou órfão na guerra depois de ninjas de Konoha matarem os pais dele por confundirem eles com inimigos. Nagato tem um Rinnegan graças ao Obito, que transplantou os olhos de Madara para o garoto. Madara decidiu dar os olhos dele para Nagato porque ele era um Uzumaki, e com o tempo, Nagato conseguiu dominar o Rinnegan. A tática de Nagato era utilizar cadáveres com barras pretas e o permitia controlar eles com Rinnegan, como marionetes. Nagato conseguiu utilizar todos os poderes do Rinnegan, mas ainda assim ele não chega nem aos pés do Sábio dos Seis Caminhos. Madara Uchiha. Depois de Madara ter enganado a morte com Izanagi, Madara conseguiu transplantar um pouco do DNA de Hashirama para o corpo dele, conseguindo algumas habilidades do clã Senju. Somando os poderes do clã Uchiha com os do clã Senju, Madara conseguiu despertar o Rinnegan. Madara era muito experiente com os Deijutsu. Ele conseguia alternar entre o Sharingan e o Rinnegan. Madara conseguia criar meteoros e acessar outra dimensão, uma que lembra um plano astral. Obito Uchiha. Quando Madara resgatou Obito, Madara disse para ele que ele seria recompensado se servisse a Madara. Consumido por ódio depois de perder Rin, Obito aceitou a proposta de Madara, e então Madara deu o Rinnegan a Obito. Obito teve que dar esses Rinnegans a Nagato. Mais tarde, na Quarta Grande Guerra Ninja, Obito matou Konan e pegou o Rinnegan para si. Obito apareceu habilidoso com o Rinnegan, considerando que ele conseguiu invocar a estátua de Gedo e conseguindo controlar as bestas de cauda. Momoshiki Otsutsuki. Momoshiki foi apresentado em Boruto, mas o diferencial do Rinnegan de Momoshiki é que eles ficavam nas palmas da mão, ao invés de um lugar nos olhos. O Rinnegan era capaz de absorver qualquer tipo de ninjutsu visível, enquanto o outro Rinnegan usava o chakra absorvido para devolver o ataque com o dobro de força. Além disso, o Rinnegan de Momoshiki era capaz de transformar pessoas em pílulas de chakra, que ele usava para se tornar mais jovem. Quando Momoshiki consumiu o par dele como uma fruta de chakra, ele ganhou mais um Rinnegan, e este ficava na testa dele.
次はお前だ。 Kaguya Otsutsuki. O Rinnegan de Kaguya era chamado de Rinne Sharingan. Basicamente, o Rinne Sharingan conseguia utilizar os poderes do Rinnegan e do Sharingan. O Rinne Sharingan é a forma mais poderosa do Rinnegan. É o terceiro olho de Kaguya e era localizado na testa dela. Os poderes desse Rinnegan que ela possuía consistiam em teletransportar ela mesma e outros para outras dimensões, além de conseguir executar o Genjutsu Tsukuyomi Infinito. Sasuke Uchiha. Sasuke tem o Rinnegan dele após receber um pouco de chakra de Hagoromo, assim com a ajuda de Hashirama. Sasuke conseguiu ficar com o Rinnegan permanentemente. Aliás, o Rinnegan dele também é um Rinne Sharingan. Ele conseguiu utilizar o Dojutsu para se teleportar para várias dimensões. Sasuke tem acesso total aos 6 caminhos. Então, ele consegue usar forças gravitacionais, controlar as bestas de cauda, trocar de lugar com outra pessoa ou objetos instantaneamente. Enton, Fono Ikazuchi.